Não sabe, estamos nos reunindo aqui essa manhã em função da reforma que passamos no nosso templo. Não sei se dá para dar uma olhadinha ali depois, né? Não dá para dar uma olhadinha, mas pela janela ali você dá uma bisoiada ali. Nós estamos trocando os bancos e o piso, né? Ajeitando o piso, enfim. É por isso que estamos reunidos essa manhã aqui. Eu quero convidar o irmão para que abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos. Nós teremos uma palavra breve essa manhã e depois já nos dividiremos nas classes da escola bíblica. Marcos, capítulo 7. Nós leremos o verso 24 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhinhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Pai querido, nós louvamos o seu nome pela manhã de hoje. Nós estamos gratos porque o Senhor é o Senhor dessa igreja e tem cuidado de nós e cuidado dessa igreja, Pai. Muito obrigado. Lemos um texto agora, Deus, que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir e não só o que queremos ouvir. Ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, somos 214 milhões de brasileiros. Bastante gente. 214 milhões de brasileiros espalhados pelos 27 estados e nas mais diferentes configurações familiares. Nós temos núcleos familiares cada vez mais diversos hoje. Você encontra uma família que a mãe cuida sozinha dos filhos, outra que o pai cuida sozinho dos filhos por razões diversas, outras ditas famílias em que nem mais pai e mãe são, né? Às vezes temos lá 2 homens, 2 mulheres, e isso com certeza pode ser bastante questionado se é uma configuração familiar aos olhos do que nós entendemos como palavra do Senhor. Nós encontramos mães que lutam para conseguir dar conta das demandas familiares sozinhas, como eu disse, e essas famílias estão cada vez mais disfuncionais. Essa é uma grande verdade. E nós sabemos disso, você que de alguma forma lida, tem na sua profissão um contato com crianças, adolescentes, sabe como repercute dentro do comportamento dessas crianças ou no comportamento dessas crianças, essas famílias cada vez mais disfuncionais. É evidente que, por uma razão justa, de repente a esposa perde o marido e Deus, lógico, a abençoa, cuida e ajuda. Não me refiro a esse tipo de situação, me refiro a situações em que, por influência do diabo, por influência do maligno, por um erro de decisão, a criança, o adolescente acaba sofrendo porque deixa de contar com o pai, uma mãe, uma influência positiva, e de fato isso é bastante comum. A estratégia de Satanás para acabar com as famílias, ela não é de hoje. Se nós voltarmos ao Jardim do Éden, quando Eva e Adão, logo ali no primeiro pecado, começam a discutir, um tenta colocar a culpa no outro. Foi você que mandou eu comer essa fruta. E aí o outro diz, não, foi você.
e ali já começa uma discussão. O primeiro fratricídio que nós encontramos quando Caim mata Abel, também é uma influência do mal para tentar destruir o seio familiar, para tentar destruir as nossas famílias. O fato é que não é de hoje, é histórico esse intento do diabo, do maligno sobre as nossas famílias, e como nós sofremos ainda hoje, porque talvez você seja essa pessoa que tem dentro do seu seio familiar desafios que precisam ser vencidos. Talvez não desafios tão graves, como, por exemplo, que envolve a estrutura familiar, a configuração familiar, mas são desafios que envolvem o comportamento de um dos membros da sua família, que lhe incomoda e que não está de acordo com a palavra do Senhor e que acaba dando legalidade ao diabo dentro da sua casa. A gente não gosta muito de falar do diabo, porque parece que essa história de diabo, essa ideia de diabo, ela é meio exagerada demais. O fato é que o diabo existe. E o diabo tem um plano, acabar com a sua família. Porque acabando com a sua família, você vive mal. Não há uma pessoa aqui que, estando mal dentro da sua casa, consiga trabalhar bem. Não há uma pessoa aqui que esteja brigado com a sua mulher e consiga produzir bem. Não sei se você já viveu uma situação como essa, em que você, por uma razão lá qualquer, discute com a sua esposa, com seus filhos. Vá trabalhar. Que dia horrível, que semana horrível. Porque para conseguir produzir, para conseguir viver bem, é preciso que dentro dos nossos lares as coisas estejam boas. É uma condição sine qua non, precisamos viver com as nossas famílias em harmonia. E Satanás faz de tudo para que isso não ocorra. Ele quer que você brigue, ele quer que você entenda que o inimigo é o seu filho, o inimigo é o seu primo, o inimigo é o seu irmão. Quando, na verdade, o inimigo das nossas almas sempre foi ele, Satanás. A nossa luta é contra principados e potestades deste mundo tenebroso, e não contra as pessoas que estão ao nosso lado. Bom, esses desafios familiares são comuns a cada um de nós. E o texto que nós lemos fala de uma mulher que vivia um grande desafio. O demônio entrou no seu lar. O demônio abraçou a sua filha. E aqui havia uma possessão demoníaca, que também quero lhe dizer que existe. Talvez você pense, essa história de possessão, isso aí é coisa exagerada também, dessas igrejas neopentecostais, que ficam na televisão expulsando demônios. Não, querido, eu já vi pessoas endemoniadas, e eu não sou exagerado. Eu já vi, talvez, eu conheço pessoas aqui que já viveram situações de possessão demoníaca, não porque foram possuídos, mas porque já tiveram que expulsar demônios. E se você crê na Bíblia, a Bíblia fala de pessoas que estiveram endemoniadas. Essa mulher vivia isso. E aí eu digo para você, talvez esse não seja o seu caso também, de uma possessão demoníaca, mas talvez alguém dentro da sua família que esteja sendo influenciado por valores que não vêm da palavra do Senhor. E a Bíblia é muito clara, quando diz que aquele que não é com Deus é contra Deus. Se alguém dentro do seu lar defende princípios que não são da palavra do Senhor, ele é anticristo, ele é anti-Deus, ele é contra a palavra do Senhor, e pode ali então estar dando abrigo e abrindo as portas para princípios que vão lhe fazer muito mal, princípios que não são do Senhor, princípios do mal. E essa mulher, Ciro Fenício, a Bíblia diz que Jesus Cristo queria um pouquinho de folga. Ele queria descanso. Aqui nós vemos um homem. Aqui a humanidade de Cristo se manifesta. Ele era uma pessoa, ele era humano. E ele estava cansado. E o texto diz que ele queria se refugiar. E lugar melhor não havia do que ir para as terras da Galileia. Por que era bom ir para as terras da Galileia? Porque a Galileia era a Galileia dos gentios. Era um lugar onde o povo de Deus, ou aqueles que se achavam mais de Deus, onde os judeus não gostavam de ir. Era um lugar da mistura. A Galileia dos gentios ficava à margem do Mar da Galileia, a região do Mar da Galileia, e o Mar da Galileia era um lugar de miscigenação, era um lugar portuário, onde vinha gente de tudo quanto era espaço e lugar.
era lugar também que foi historicamente invadido por assírios, que levaram a sua cultura. Era um lugar dos deuses fenícios, dos Baalins. Era um lugar que o povo de Deus tinha como segundo lugar, segundo plano. Era um lugar de segunda. Só que Jesus Cristo não olhava dessa forma. E ele então resolve ir para lá, porque sabia que lá ele teria um pouco mais de descanso. Não vão me perturbar, eu vou ficar aqui escondido, aqui é mais fácil de não me reconhecer. Mas uma mulher sírio-fenícia descobre que Jesus está ali. E ela então vai em direção a Jesus. E ela vai em direção a Jesus tentando salvar a sua família. Isso é maravilhoso. Ela tinha uma missão: salvar a sua família. E eu não sei se essa é a sua missão, amado, se é isso que habita no seu coração hoje, ou se um dia habitará. Mas se você precisa de bênção do Senhor sobre a sua família, se você precisa de que haja mudança em você, no seu esposo, também não adianta ficar colocando todas as culpas no seu esposo. É verdade. Se o meu esposo mudar, minha vida muda. Se minha esposa mudar, é outra família. Pare com isso, olhe para o seu umbigo. Se você mudar, primeiro ser mais tolerante, não é? Primeiro entender que não dá para exigir do outro aquilo que nem você consegue. Como é que você quer que você seja perfeito se você não consegue também? O fato é que, mas ok, nós por vezes precisamos de mudança, de milagre dentro das nossas famílias. E essa mulher nos ensina que se eu quiser milagre, se eu quiser salvar a minha família, eu preciso ir em direção a Jesus. Que grande verdade. E como é que eu vou em direção a Jesus? Quando eu chego a Jesus, essa aqui é a minha oração. É isso que eu tenho para lhe contar. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor salve a minha casa. Eu preciso que o Senhor salve a minha filha, porque há um demônio no meu lar. Porque há influência do inimigo no meu lar. Salva, Senhor, salva a minha família. Agora, se nós voltarmos um pouco ao texto, nós vamos encontrar a filha de Jairo. E a filha de Jairo nos traz uma outra ideia de como salvar a nossa casa, a nossa família, muito parecida. Jairo não leva o seu problema a Jesus. Jairo leva Jesus ao seu problema. Olha que maravilhoso isso. Quando nós temos aqui a mulher fenícia que chega e diz assim: Senhor, está aqui a minha filha, salva a minha filha, ou na verdade está aqui o meu problema, né? A filha ainda estava em casa, está aqui o meu problema, eu preciso de um milagre. Jairo diz assim: Senhor, venha na minha casa e salva a minha filha. Eu levo os meus problemas a Jesus quando eu coloco as minhas orações. Eu levo Jesus ao meu problema quando eu testemunho dele para aqueles que estão ao meu redor. Assim eu levo Jesus. Se a sua casa precisa de um milagre, seja Jesus na sua casa. Se a sua casa precisa de salvação, seja Jesus na sua casa. Jesus está aqui, porque eu estou testemunhando, eu estou sendo resiliente, eu estou sendo paciente, eu estou sendo misericordioso, eu estou sendo graça no meu lar. Eu não quero justiça, eu quero silêncio e eu quero o milagre do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui e faz de mim o Senhor dentro dessa casa. Preciso externar Jesus, preciso ser Jesus, preciso ser uma esposa cada vez mais parecida com Jesus, eu preciso ser um filho cada vez mais parecido com Jesus, um marido. E aí eu preciso ler a Bíblia para entender como Jesus era. E não há como, nós constrangemos as pessoas que estão ao nosso redor, quando elas esperam a vingança, elas esperam uma resposta dura, e nós devolvemos com amor. Você não vai retrucar? Não. Eu te aceito. Como você me aceita? Não tem que me aceitar. Você tem que brigar comigo. Quando alguém chega querendo a briga e você leva a paz. Isso é maravilhoso. Isso é levar Jesus. Então a primeira verdade é essa. Todos nós precisamos de milagres nas nossas casas. Talvez muito grandes, pequenos. Trabalhe o coração dele, Senhor. Que o meu filho seja bem sucedido. Que a minha filha seja bem sucedida. Minha filha, o meu filho tem problemas. Eu tenho problemas, Senhor. Eu quero que o Senhor visite a minha casa, mas eu quero também ser Jesus aqui dentro desse lar. Está aqui os meus problemas, Senhor. E a segunda e final verdade
é quando nós vemos quem era essa mulher. Ela era sírio-fenícia. Ela tinha poucas qualidades à época. Primeiro que ela era mulher. E você sabe muito bem, já comentei com os irmãos sobre isso, qual era o valor da mulher à época. Não para Deus, não para Jesus, mas socialmente. Os judeus chegavam a dizer, obrigado, Senhor, porque eu não nasci cachorro, porque eu não nasci gentil, mas era samaritano, e obrigado porque eu não nasci mulher. A mulher, à época, falava se o marido deixasse. E o fato é que Jesus Cristo não estava nem aí para isso. Não independia de se era mulher ou homem. Ela era um ser humano que precisava ser atendido. Ela era sírio-fenícia, um lugar de segunda classe. Ela era gentia, um tipo de pessoa, não era de segunda classe, mas para o povo da época, de segunda classe. E Jesus Cristo olha para essa mulher, então, e acolhe a demanda dessa mulher. Sabe o que isso me faz pensar? Que é por graça, é por a graça, não é por merecimento, não é porque essa mulher era uma boa pessoa, não é porque você tem feito coisas que merecem a bênção do Senhor. Eu vou ser uma pessoa muito boa, que daí Deus vai olhar para mim e vai dizer, agora você merece. Não! Você pode ser a melhor pessoa desse mundo, você nunca vai merecer. Porque por melhor pessoa que você seja, você ainda estará cheia de defeitos. Ou você acha que vai ter um momento em que Deus vai olhar para vocês e vai dizer, nossa, agora sim, agora está demais, agora eu preciso te abençoar. Não, Deus olha para você e conhece as suas tentações, Ele olha para você e Ele quer que você melhore, Ele quer que você seja uma pessoa cada vez mais parecida com Ele, mas quando você achar que você está no teu auge, eu quero dizer, você ainda é um pecador. Você ainda é alguém que precisa da graça de Deus. E é por isso que essa palavra traz consolo ao nosso coração. Porque Jesus Cristo está a dizer, é por graça, fique tranquila. Não é porque você está merecendo a bênção, é porque eu olho para você. E eu não quero saber do seu passado. Eu não quero saber de quem você é. Eu quero que você seja uma pessoa boa, mais parecida com Jesus Cristo. Mas é por graça, eu vou te abençoar. Graça, graça, graça. É isso que Jesus Cristo faz. Essa mulher talvez, e era grega, talvez já tivesse pedido ajuda para o deus Apolo, talvez já tivesse pedido ajuda para como é que é o deus da medicina? Hipócrates, mas tem Eusclépio também, tem algum, eu lembro que tinha alguma coisa. Isso, muito obrigado. Talvez ela já tivesse pedido ajuda para esses deuses fenícios todos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do lado dos deuses do pé do Hermon? Aqueles Baalins que estão lá? Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ela talvez já tivesse gastado todo o seu dinheiro na medicina grega, mas não deu certo. Era Jesus Cristo. Jesus Cristo chega a ela então e olha, a sua fé, ela me alegrou. Volta para sua casa que a sua filha, ela está curada. Volta para sua casa. E a bênção, no tempo do Senhor, vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. A fé é com você, o milagre é com Deus. É lógico que a própria fé, ela vem de Deus. Mas você precisa dizer, Senhor, eu creio. Olha, Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Se o Senhor vai fazer, se o Senhor não vai fazer, é com o Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem poder, que o Senhor fez os céus e a terra. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer um milagre. Eu creio que o Senhor é capaz de mudar o meu filho, de mudar a minha esposa, de mudar o meu marido, de me dar um novo emprego, de mudar a minha casa. Eu não sei, eu creio, Senhor. Isso é fé. É isso que Ele espera de você. Bom, Deus, Jesus Cristo, cuida dessa família, cuida dessa casa. Essa é a mensagem de Deus para nós essa manhã, amado. Você tem uma família. Você precisa de Deus dentro da sua casa. Eu quero dizer que Deus conhecia a história dessa pessoa, como conhecia a história daquele que estava embaixo da figueira. Eu te conheço, eu já te vi antes mesmo de você conversar comigo. Eu sei quem você é. Isso é lindo. É quando Deus nos olha mesmo antes que nós cheguemos a Ele. Ou você acha que Deus não conhecia, que Jesus Cristo não conhecia essa mulher? Esse diálogo, ele é intrigante, né? Porque Jesus Cristo diz, você vai continuar me atrapalhando? Eu não vim para vocês. Aí ela disse assim, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa. Ou seja, eu sei que o Senhor veio para os judeus em primeiro lugar,
mas o que sobrar dá para mim. E o que sobrou era muito. E o que sobrou era um milagre. Senhor, eu posso não merecer, mas eu sei que é pela graça. Portanto, dá-me, Senhor, a porção que está destinada a mim. Não importa se eu sou o primeiro ou se eu sou o segundo, eu quero a sua bênção. E Jesus Cristo abençoa essa mulher. Amados, essa palavra de Deus para nós essa manhã. A sua família está sendo abraçada e acolhida pelo Senhor. Você é alguém que está debaixo dos olhos de Jesus Cristo. Leve os seus problemas a Jesus, mas leve Jesus aos seus problemas. E quando você achar que, olha, eu não mereço, sim, que você está no caminho certo. Você não merece, é pela graça, é por pura graça. Não importa de onde você veio e quem você é. Se você estiver prostrado aos pés de Jesus Cristo em arrependimento, Ele olha para você, porque Deus não rejeita um coração arrependido. Olha para a minha família, Senhor. Pai querido, nós louvamos o Seu nome, temos a certeza de que o Senhor está aqui. Pai querido, muitos de nós lutam batalhas em silêncio, sem que ninguém saiba. Muitos aqui tiveram vitórias em batalhas que nós nem imaginávamos que estavam existindo. Portanto, Pai, aqueles que ainda estão precisando do Seu auxílio, da Sua espada, Pai, ainda estão precisando do Seu escudo, ainda estão precisando da Sua ajuda, indo à frente, ajuda-os, Pai. Pai querido, há lares aqui que têm influência do mal. Há lares aqui que disfuncionais por vezes e que precisam da Sua ajuda, Pai. Ajuda-os, Deus. Vai, Deus, curando, tratando, para a honra e glória do Seu nome. E Deus querido, que haja aqui um aceito de desafio de viver Jesus, para que ao mesmo tempo em que levemos os nossos problemas ao Senhor, levemos o Senhor por meio do nosso testemunho aos nossos lares, para que todos lá sejam impactados por Sua presença. Obrigado, Pai, porque é pela graça. Essa mulher era cirofenícia, essa mulher era gentia, essa mulher, ela, aos olhos daquela época não merecia, mas aos olhos do Senhor, sempre foi por Jesus, não foi por ela, sempre foi por Jesus. E que assim seja conosco, Pai, que o Teu sangue, que ao olhar